Jesus, aonde você estiver nesse momento, nós nos reuniremos nessa noite. Estamos reunidos muito mais do que num lugar físico, mas num lugar que é o lugar da presença do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, amém? Para juntos exaltarmos a um Deus que não está morto, mas a um Deus que está vivo, a um Deus que vive, reina e reinará para todo sempre, e a um Deus que se faz presente aonde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome. E hoje nós nos reunimos aqui, nós, os poucos que estamos aqui, e vocês que estão aí, você que está aí, para juntos, como nós temos dito, nós somos a igreja viva do Deus vivo. Então, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos adorarmos ao nosso Rei. Eu te convido a orar nesse momento. Eu gostaria de orar por você nesse instante, dando graças ao Senhor, com gratidão em nossos corações, porque Ele é fiel. Ele continua sendo bom em todo o tempo. O nosso Deus é fiel e Ele é digno de ser exaltado. Eu te convido nesse momento, onde você estiver, a render o seu coração ao Senhor, a render a sua vida ao Senhor nesse momento e a falar com Ele, a clamar para que nessa noite a presença do Senhor se manifeste. Aonde você está e aonde estiver alguém nesse momento clamando pela presença do Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse tempo em que estamos aqui, por esse tempo em que estamos vivendo, e nós queremos, com nossos corações gratos diante do Senhor, exaltar o Teu nome, reconhecendo que Tu és Deus e não há outro além de Ti, reconhecendo que o Teu nome está acima de todo nome, está acima de toda crise, de toda dúvida, de toda dor, de todo medo, de toda circunstância que possa se levantar. O Teu nome está acima de todo nome, e é diante desse nome que nós nos reunimos hoje, em todos os lugares onde se encontra alguém clamando pelo nome de Jesus, para juntos adorarmos ao Senhor, para juntos exaltarmos ao Senhor, para juntos declararmos que há um Deus que vive, há um Deus que reina, e há um Deus que tem cuidado de nós nesse e em todo o tempo, e que a nossa confiança está em Ti, Senhor. Recebe nessa noite cada coração que se prostra diante do Senhor. Recebe nessa noite cada vida que se coloca diante do Senhor. E nós juntos, unidos, exaltamos o Teu nome, adoramos ao Teu nome, adoramos aquele que vive, aquele que está vivo e que reina e reinará para todo sempre. Te pedimos, vem nessa noite e reina sobre cada coração, reina sobre cada casa nesse momento que se abre para louvar o Teu nome, para receber a Tua palavra. Recebe, Senhor, o culto que prestamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu te convido a louvarmos ao Senhor com um cântico que diz que eu creio no Senhor. Um cântico que diz que nós cremos no Senhor. Nós não cremos simplesmente nas coisas que estão ao nosso redor, ainda que muitas sejam verdadeiras, sejam reais, mas acima de toda e qualquer circunstância, nós cremos em Deus. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 28, que Ele estaria conosco sempre, todos os dias, até o fim dos tempos. E eu te convido nessa noite a cantar esse cântico conosco, crendo nisso, na presença de Jesus que está conosco. Nós temos ouvido muitas vozes nesses dias, vozes das mais diversas possíveis, algumas que podem trazer consolo, outras que podem trazer dúvida, temor, confusão, mas eu te convido nesse momento a confiar na voz do Senhor, que há um Deus vivo e eterno que diz que Ele estaria conosco, que se nós crermos nele, que se você crer nele, Ele hoje está aí com você
e Ele ouve a sua voz e ouve o seu clamor e te responde, trazendo a sua paz, trazendo paz ao seu coração. E eu te convido nessa noite a abrir o seu coração para Jesus, abrir a sua casa, para que a presença de Jesus inunde o seu coração e a sua casa, e que você possa experimentar a paz que só a presença de Jesus é capaz de promover em nossos corações. Nós cremos em Jesus, cremos na palavra de Jesus, que está acima de todo medo, que está acima de toda dúvida, que está acima de toda confusão, que está acima de toda e qualquer circunstância. Aleluia. É nessa palavra que nós cremos e confiamos. Amém. Eu preciso crer
a esse nome. Eu te convido a cantar. Quão lindo, quão maravilhoso, quão poderoso é o nome de Jesus. No início, isso és a palavra, com Deus Altíssimo.
nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Exaltado seja o teu nome, Senhor, sobre todo nome. Bendizemos a Ti, Senhor, Deus poderoso. Recebe, Pai, nessa noite a nossa adoração. Recebe a adoração de um povo que em todos os lugares nessa noite confessam o Teu nome, que se inclinam, Pai, e reconhecem a Tua soberania, o Teu senhorio, que reconhecem que dependem do Senhor e sem Ti não podem se mover para nada. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos, porque vivemos no tempo da graça, um favor que nós não merecemos, mas é o Teu amor incondicional derramado sobre nós, pois o Senhor entregou o Seu único Filho na cruz do Calvário para morrer, para que nós, aqueles que cremos, pudéssemos ter a vida eterna. Nós Te louvamos nessa noite, Senhor, e Te pedimos que cada vida, cada coração, cada lar que está ouvindo muito mais do que a voz de homens, mas que esteja ouvindo a Tua voz nessa noite, a voz do Teu Espírito tocando em cada coração. Nós cremos nisso, Senhor, para uma noite de restauração, uma noite de cura, e por que não dizer como nós oramos aqui antes de começarmos nessa noite, um tempo de salvação. Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós Te pedimos nessa noite, Pai. Amém. Queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre a sua casa. Quero Te agradecer nessa noite de poder abrir as portas do seu celular, do seu computador, do seu coração, para receber a palavra do Deus vivo nessa noite. Eu creio, queridos, que Deus tem algo grandioso a falar ao teu coração nessa noite. E se você pode, se você está com a sua Bíblia, abra sua Bíblia nessa noite, Mateus, no capítulo 16, a contar do versículo 13. Mateus, capítulo 16, contado no versículo 13, diz assim a palavra de Deus: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros, Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É gostoso quando vemos Jesus nessa pergunta que faz aos seus discípulos, o que as pessoas que haviam tido um encontro nas ruas com Jesus diziam a respeito dele, de que forma ouviam, de que forma compreendiam quem era aquele homem que estava passando pelas cidades de Israel, estava tocando em muitas vidas, estava curando cegos, estava curando coxos, estava curando leprosos, estava expulsando espíritos malignos de pessoas que estavam possessas. Quem era aquele homem que estava ensinando a palavra com muita autoridade,
muito mais do que os religiosos daquela época e daquele lugar. Quem era aquele homem que havia multiplicado pães e peixes e alimentado uma multidão? Jesus, aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo Mateus, ele pergunta aos seus discípulos: esses homens, eles viram tantas coisas, essas pessoas vivenciaram tantas coisas, e me digam, o que eles estão falando ao meu respeito? Quem eles pensam que eu sou, ou o que eles dizem a meu respeito? E aí vem a resposta dos discípulos, dizendo aquilo que os homens estavam dizendo a seu respeito. O que aquela multidão que acompanhava Jesus estava dizendo a seu respeito? Que ele poderia ser João Batista, que ele poderia ser Elias, que ele poderia ser Jeremias ou qualquer um dos outros profetas que havia se levantado. Eu estava nesses dias meditando em relação a esse texto, do quanto nesses dias, os dias em que nós estamos vivendo, quantas informações têm chegado a nós, quantas palavras chegam à sua casa, à sua vida, ao seu coração, a respeito dos acontecimentos, do que tem acontecido pelo mundo, no Brasil. Mas acima de tudo, de todos os acontecimentos que estamos vivenciando, o quanto as pessoas, ou de que forma as pessoas, já ouviram falar a respeito de Cristo? Qual é a visão, qual é o entendimento que elas têm de Cristo? Eu poderia dizer que muitos têm buscado a Cristo apenas como um Cristo para a sua conveniência. Estão buscando a multiplicação dos pães e dos peixes, estão buscando a cura para alguma necessidade física corpórea, estão buscando uma porta de emprego que se abre, um milagre que aconteça, ainda que naquele momento, para responder às suas necessidades, ou seja, apenas um Cristo pelas suas conveniências. Quantas pessoas no tempo de Jesus seguiram ele e responderam aquilo que os seus discípulos estão respondendo, que eles tinham uma ideia, uma visão de que Jesus era qualquer um dos profetas, a contar de João Batista? Mas eles não entendiam e não compreendiam quem era aquele que estava ali. Eles estavam seguindo a Jesus, e as multidões seguiam a Jesus, porque sabiam que Jesus era aquele que estava naquele lugar, passando pelas ruas, curando e transformando a realidade das pessoas. Eu gosto de uma passagem em que Jesus está andando pela rua, e de repente um homem que a palavra de Deus diz cego de nascença, ele começa a clamar, porque ele estava ouvindo que quem estava passando naquele lugar era aquele homem que já havia passado por outros lugares, curado e transformado da vida de alguns, e essas informações haviam chegado a seus ouvidos. E ele, quando ouviu que Jesus estava passando naquele lugar, ele começou a gritar dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ou tem misericórdia de mim. E as multidões, ou as pessoas que estavam ao redor desse homem Bartimeu, esse homem cego de nascença, diziam para ele: rapaz, fica quieto aí, porque você está incomodando o mestre. E quantas vozes hoje, Dani, quando começou a ministrar, ela falou sobre vozes que estão ao nosso redor, e quantas vozes nesses dias têm falado para você a respeito de Jesus. Mas eu quero fazer novamente essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos:
o que os homens, o que as pessoas, o que as multidões têm dito a meu respeito. Hoje é muito comum algo que está muito em evidência, é um negócio chamado fake news, né? Tudo a gente ouve aí, fake news para lá, fake news para cá, informações que correm pelas mídias sociais, que são mentira, não são verdade. Mas o quanto essas mentiras têm se tornado, nos nossos dias, o poder para corromper corações, para desesperançar vidas, para trazer conflito e aflição a corações. Isso porque alguém cria uma pequena mentira com um cunho de uma aparência de verdade para tentar perverter corações, vidas, pessoas. E naquele tempo não era diferente. É claro que não havia a expressão fake news, porque é uma expressão nova da nossa geração ou desta geração. Mas havia aqueles que também traziam confusão. Até os próprios religiosos da época tentavam confundir o povo ou incitar o povo, dizendo que Jesus tinha demônios, que ele se dizia ser filho de Deus. Mas, queridos, Jesus, ele não apenas se dizia ser filho de Deus, ele é o próprio Filho de Deus, que se fez carne, se fez homem, se fez como cada um de nós, como Paulo diz, se esvaziou da sua glória, se esvaziou da sua divindade, abriu mão da sua divindade, dos seus atributos divinos, para se fazer como um de nós. E a palavra diz que como um de nós, semelhante a mim, semelhante a você, ele se humilhou até a morte, e a palavra de Deus diz morte de cruz. E não foi em vão, não foi algo que Jesus tenha feito por uma coincidência. Jesus sabia exatamente o que ele estava fazendo, porque ele mesmo diz: ninguém pode tirar a minha vida a não ser que eu dei. Jesus, ele entregou a sua vida, ele deu a sua vida para que cada um de nós, eu, você que está me ouvindo, pudéssemos ter a nossa vida transformada e mudada. Mas é tão interessante quando falamos de Bartimeu, e eu quero voltar a Bartimeu, porque muitas vozes estavam ali ao redor de Bartimeu dizendo: Bartimeu, fica quieto, se cala, fica quietinho, você vai incomodar o mestre, você vai perturbar o mestre. E quanto mais as pessoas tentavam silenciar Bartimeu, e eu quero dizer que há muitas vozes nesses dias querendo silenciar aqueles que estão clamando por misericórdia, aqueles que estão clamando por graça, aqueles que estão clamando por salvação, aqueles que estão clamando por transformação nas suas vidas. Mas enquanto a multidão sufocava a voz, ou tentava, sufocar a voz de Bartimeu, dizendo: fica quietinho, você vai incomodar o mestre, a palavra diz: quanto mais alto Bartimeu gritava, proclamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz que Jesus parou, ouvindo o clamor de Bartimeu, ouvindo o chamar de Bartimeu. Jesus parou. Eu nessa noite eu posso linkar essa palavra e dizer que Jesus também parou diante do clamor que você tem feito. Jesus parou para poder nessa noite fazer algo com a sua vida e com a sua casa. Jesus parou para prestar atenção naquilo que está no teu coração.
É claro que hoje Jesus tem o seu atributo divino, que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e conhece todas as coisas, mas no tempo de Bartimeu, Jesus abriu mão desse atributo divino. Mas eu quero fazer uma comparação nessa noite de que Jesus, assim como prestou atenção ao clamor de Bartimeu, Jesus tem prestado atenção ao nosso clamor, ao teu clamor. E quando Jesus disse que levassem Bartimeu, alguém chega para falar para Bartimeu: Bartimeu, o mestre te chama. A palavra de Deus diz que Bartimeu levantou de um salto, ele pulou de onde ele estava, dizendo: ok, eu vou lá em direção ao mestre, e ele deixou aquilo que ele tinha de mais importante, que era a sua capa, aquilo que era importante para um homem na época de Jesus, algo que servia para Bartimeu como cobertura, algo que servia para Bartimeu para ele estender no chão e sentar nas ruas empoeiradas. Mas aquilo que ele tinha de melhor e de mais precioso, que era a sua capa, ele abriu mão, deixou para trás para ir ao encontro daquele que podia transformar e mudar a sua vida. Bartimeu se levanta de um salto, vai em direção a Jesus, e Jesus pergunta a ele: o que você quer que eu te faça? E Jesus diz para ele, e Bartimeu diz para ele, Bartimeu responde a Jesus: Senhor, eu quero ver. E Jesus diz para ele: então, veja. E Bartimeu pôde ter a sua visão aberta e ampliada. O se aproximar de um Jesus, não pelas suas conveniências, é ter os olhos abertos para conhecer aquele que está próximo. É tão interessante que a multidão seguia Jesus durante esse período do ministério terreno de Jesus, aproximadamente 3 anos e meio. Viram muitas coisas, milagres tremendos, mas ainda não tinham os seus olhos abertos para ver quem era aquele que estava ali. Alguns diziam: Elias, é João Batista, Jeremias ou qualquer outro profeta, um dos outros profetas. Eles estavam olhando muito numa dimensão natural, humana, e até mesmo cometendo alguns equívocos, né? Porque alguns pensavam que era Elias, mas o próprio Jesus vai dizer que Elias já tinha vindo. A profecia de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, vai dizer a respeito daquele que viria preparar o caminho, falando de Elias. E Elias, ele já havia se manifestado quando Jesus está aqui perguntando aos seus discípulos quem ele era. Porque na verdade aquele que veio com a unção de Elias para ser o precursor de Jesus também era aqueles que a multidão estava falando que deveria ser João Batista. A visão deles muito limitada e humana, porque eles estavam presos tanto às questões naturais e humanas. Mas eu gosto da resposta que Pedro dá diante da pergunta de Jesus. Porque aqueles que estão distantes, aqueles que fazem parte da multidão, que veem Jesus apenas pela conveniência, só buscarão as coisas que Jesus pode dar, e até mesmo coisas que são boas em si. A palavra de Deus diz que Jesus, em determinado momento, ele curou 10 leprosos. 10 homens foram curados da mesma situação, da mesma circunstância, que viviam
no seu físico, tinham lepra. E com isso eles eram excluídos da sociedade, eles eram rejeitados, eles precisavam ficar fora da sociedade por causa da sua doença. Mas dos 10 que clamam a Jesus, Jesus cura os 10. Ninguém ficou sem ser curado. Eram os 10, os leprosos que clamavam a Jesus, ainda que um tanto quanto de longe, dizendo: Senhor, nos cure, nos limpe. E Jesus os limpou os 10. Mas a palavra de Deus diz que apenas um voltou para glorificar a Deus. Apenas um. Apenas um retornou para dizer: Senhor, eu glorifico a Ti pela cura, pela restauração, porque hoje eu posso ser reinserido novamente na sociedade, limpo e transformado. Foi o único que recebeu a palavra de salvação, não apenas para a restauração do seu corpo, mas para a restauração de tudo aquilo que o homem precisa ser restaurado, no seu espírito, na sua alma e também no seu corpo. Jesus, ele ouviu muitas coisas dos seus discípulos, do que a multidão estava falando, do que as pessoas estavam falando a seu respeito. Mas Jesus, ele continua perguntando: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? Irmãos, é difícil a gente não falar bem de quem a gente anda junto. É difícil a gente não falar bem de quem nós estamos próximos. É difícil a gente não conhecer a pessoa com quem nós andamos bem próximos, aliançados. E aqueles homens, os discípulos de Jesus, eles nesse período foram homens que caminhavam com Jesus por todos os lugares. Assim como a multidão, eles viram milagres. Assim como as multidões, eles viram e puderam experimentar nas suas mãos a multiplicação de pães e peixes. Assim como a multidão, eles puderam ver cegos enxergando, coxos andando, surdos ouvindo. Mas havia algo mais, porque esses homens estavam mais próximos de Jesus. Eles não faziam meramente parte de uma multidão, porque em meio à multidão estavam aqueles que estavam próximos de Jesus, e aqueles que estão próximos de Jesus ouvem a sua voz. Eles dormiam no mesmo lugar onde Jesus ia dormir. Eles comiam da mesma comida, do mesmo alimento que Jesus estava comendo, e no mesmo lugar. Mas eles tiveram o privilégio de ter um alimento muito mais do que o natural, o alimento espiritual, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, que foram ensinamentos que eu costumo dizer extremamente simples no seu ensino, mas poderosos na sua ação. Simples para alcançar qualquer pessoa, de qualquer nível,
quer seja intelectual, quer seja financeiro, quer seja social, mas extremamente poderoso para transformar a realidade de qualquer um. E esses homens, eles tiveram essa oportunidade, esse privilégio. Mas em meio a eles, em meio aos 12, apenas Pedro se sobressai nesse momento, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, Tu és o Messias, Tu és o enviado de Deus, Tu és aquele que havia de vir, Tu és aquele que as Escrituras, quer sejam os profetas, as Escrituras, dizem a teu respeito, que você haveria de vir, que você viria. E Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz a ele: Ok, muito bom, Pedro, porque não foi carne ou sangue, não foi algo natural, não foi a sua mente que trouxe esse ensinamento, mas foi o meu Pai que está revelando ao teu coração. E Paulo vai falar em uma das suas cartas que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Muitos querem explicar, ou muitos tentaram explicar ou dizer quem era Jesus apenas no nível do intelecto, mas Pedro conseguiu ir mais fundo, dizendo: Tu és o Cristo. Eu estava olhando, observando e pesquisando algumas coisas, e há uma outra pessoa, num momento tão difícil, que repete essa expressão de Pedro. No capítulo 11 de João, Evangelho de João, no capítulo 11, a contar do versículo 27, os versículos antes, fala a respeito da morte de um amigo de Jesus, chamado Lázaro, onde as suas irmãs, ou as irmãs de Lázaro, mandam mensagem para que Jesus venha orar por Lázaro, porque Lázaro estava enfermo. E Jesus, ele espera um pouco mais, ou segundo a visão das irmãs de Lázaro, ele demorou. Mas Jesus não demora, Jesus sempre chega na hora certa. Diz para Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Lázaro não teria morrido. Jesus pergunta a ela: Marta, tu crês? E dentre toda a conversa de Jesus e Lázaro, Jesus e Marta, desculpe, Marta responde para Jesus: Eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É uma outra que reconhece naquele momento, um momento difícil, crítico, porque seu irmão já estava morto há 4 dias, onde seria na dimensão lógica, humana, religiosa, cultural, que qualquer homem pudesse voltar à vida depois de 4 dias. Mas ela diz: Tu és o Cristo. Ela não revela ali a humanidade do Mestre, no sentido de que o Senhor já andou, ensinou, esteve conosco, curou, ressuscitou. Não, ela parou tudo naquele instante para dizer: Tu és o Cristo. Ou seja, Tu és o enviado de Deus. Tu és aquele que as Escrituras, os profetas, a Torá, a lei disse a teu respeito. E ao olhar para a história até o fim, se você na sua casa quiser, leia com calma João capítulo 11.
Jesus para diante do túmulo de Lázaro. E Jesus pôde dizer: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Ele não precisou dizer mais do que uma vez, irmãos. Lázaro tornou a viver. A expressão em dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é o ambiente da intimidade daqueles que buscam conhecer ao Senhor, daqueles que se aproximam dele, daqueles que deixam que ele dirija a sua vida e seja por completo Senhor. Não aqueles que querem fazer parte apenas da multidão e ver algumas coisas acontecendo, mas aqueles que querem caminhar com Cristo, onde quer que Ele vá, onde Ele estiver, em qualquer lugar. Por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Quero essa noite te dizer aquilo que o finalzinho do capítulo 16 vai falar. Porque nós estamos falando a respeito de Cristo, nós estamos falando a respeito de conhecer, nós estamos falando a respeito de andar com Ele, de ser íntimo, de não fazer parte da multidão. Porque por mais que você esteja em meio à multidão, Jesus ele te olha como indivíduo e não como multidão. Quem se olha como multidão são as próprias pessoas. Quem coloca em meio à multidão são as próprias pessoas. Mas Jesus te olha como um indivíduo. E assim como com Bartimeu, ele chamou a Bartimeu. Assim como a Lázaro, ele chamou a Lázaro. E assim como a todos outros que ele tocou, transformou, foi ao indivíduo, ainda que o indivíduo possa ter manifestado o poder de Deus a outros. Assim como a mulher que estava sentada no poço de Sicar em Samaria, que ouviu a palavra de Jesus, e após ouvir a palavra, ela voltou à sua cidade, à sua vila, para dizer: ó, eu encontrei um homem aí que falou a respeito da minha vida. E os homens foram atrás de Jesus, e a palavra diz que eles creram não mais pelo que a mulher havia falado, mas eles passaram a crer naquilo que Jesus estava falando a respeito do reino de Deus. Jesus, no capítulo 16, ainda ao final, eu só quero usar o versículo que diz que vale um homem ganhar o mundo inteiro. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? O que adianta o homem correr de um lado para o outro desesperadamente para tentar resolver os seus problemas? Não há nenhum problema, não há nenhum erro. Alguém querer resolver os seus problemas, buscar soluções, não é isso que eu estou falando. Mas o que adianta o homem fazer como um louco que Jesus fala, que ajuntou tudo em celeiros e disse: minha alma se alegra, come e folga. E uma voz disse para ele: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? O que o Senhor nos chama esses dias a uma reflexão, e é o que eu tenho feito bastante,
é como nós estamos olhando para Jesus. Quem é Jesus para nós? Tem sido um Jesus de conveniência, um Jesus que apenas resolve alguns problemas rápidos e momentâneos na minha vida, como me trazer pão, e desculpe essa expressão, trazer pão, mas o trazer pão, o trazer o peixe, o me curar de alguma enfermidade. Ou Ele tem sido para mim o meu Senhor e o meu Salvador. Ou Ele tem sido para mim aquele que eu posso dizer: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és aquele que a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, fala a teu respeito. Aquele que veio para transformar e mudar a minha vida, assim como Ele quer mudar a sua, assim como mudou a sua, se você já está em Cristo. Jesus, Ele não quer ser um quadro na sua vida, não quer ser um amuleto pendurado, não quer ser nada meramente palpável e passageiro. Mas Ele quer ser o teu Senhor, assim como o meu. Que não apenas para um tempo difícil estar conosco, mas para ser aquele que é o nosso sumo pastor, que cuida de nós, é verdade, mas aquele que tem algo para o futuro. A palavra diz: eu sei os pensamentos que eu tenho ao teu respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Esse é o pensamento do Pai a teu respeito. E é por isso que Ele enviou o que tinha de mais precioso, Jesus. Esse que Pedro diz, esse que Marta diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Senhor. Tu és aquele que pode mudar o meu ser e o meu viver. Tu és aquele que pode transformar em mim tudo aquilo que é necessário ser transformado, para que de fato e de verdade eu não seja alguém que faz parte da multidão, mas alguém que seja de fato um filho. Porque João vai dizer no capítulo 1 que se tornam filhos aqueles que creem no seu nome, ou seja, no nome de Jesus. E a pergunta toda, para encerrar essa meditação: como você tem crido? E quem é Jesus para você? É o Jesus das suas conveniências? Ou Ele tem sido de fato, de verdade, o Senhor da sua vida? Aquele a quem você tem colocado todo o teu ser, todo o teu viver, e dado a Ele, rendido a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Coloca a mão sobre o teu coração nesse instante. Você que está nos ouvindo, você que está nos vendo, eu não consigo ver daqui ou de onde eu estou. Qual é seu nome? Como anda seu coração? Se você está longe do Senhor, mas essa noite, assim como Jesus parou para chamar aquele homem que era cego, que estava cego, e assim como Jesus parou para chamar aquele que estava morto,
Jesus para nessa noite e te chama, dizendo: vem. Coloca a mão sobre o teu coração. E se você nessa noite deseja ouvir o vem de Jesus, aí onde você está, no lugar onde você está, na sua casa, no seu lugar de conforto, no seu abrigo, Jesus hoje Ele quer ser o Senhor da tua vida e Senhor da tua casa. Jesus quer curar, Jesus quer abrir a tua visão, Jesus quer trazer à vida aquilo que já está morto, que estava morto. O que Jesus quer é te ter com Ele. O que Jesus quer é que você o conheça intimamente. Que o teu coração nessa noite seja transformado pelo poder de Deus. Assim, nessa noite eu oro por você. Você que nessa noite tem colocado a mão sobre o teu coração, dizendo: Senhor, eu estou longe e eu quero voltar. Eu quero voltar ao aprisco, eu quero voltar à comunhão. Deus olha para esse coração, olha para essa vida. Se você ainda não teve um encontro de salvação com Jesus, essa é a noite de dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti. E reconheço nessa noite que sem Ti eu não posso nada. Pai, aquilo que se encontra morto nessa vida, aquilo que já tem passado muito mais do que 4 dias, que tem cheirado mal, nós declaramos nessa noite restauração que vem do alto, trazendo vida àquilo que está morto, trazendo vida àquele que está morto. Te pedimos, Deus, transforma os lares que se abriram nessa noite. Transforma os corações que se abriram nessa noite. E como eu tenho dito, Senhor, que apenas o Teu nome, e só Ele, seja louvado. Apenas o Teu nome seja engrandecido. Apenas o Senhor. Por isso, Pai, nós oramos a Ti nessa noite e Te damos graças no nome santo de Jesus. No nome santo de Jesus. Eu te convido a adorar comigo nessa noite. Eu te convido a adorar comigo, engrandecendo o nome do Senhor. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
Aleluias, aleluias. Louvado seja e engrandecido o teu nome, Deus. Onde manifestas o teu poder sobre aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Nessa noite nós devolvemos a Ti tudo aquilo que te pertence, pois somente Tu és digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Recebe, Deus, nessa noite como incenso suave, santo e agradável diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Amém, meu querido. Eu agradeço essa noite a Deus pela sua vida e tenho clamado para que tudo aquilo que Deus começou, melhor dizendo, que toda boa obra que o Senhor começou na sua vida, na sua casa, Ele mesmo vai completar. Deixo aqui a você um forte abraço e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e derrame sobre ti a sua poderosa paz. Assim eu te abençoo nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém?